Oi, bora falar um pouquinho a respeito do sistema muscular? Gente, então o sistema muscular, ele tem diversas funções no organismo. Ele é responsável por sustentação. Na gente, ele faz isso associado ao sistema esquelético. Mas se a gente pensar, por exemplo, num anelídeo, num plateuminto, num nemateuminto, seres vivos que não possuem um esqueleto. Quem que vai estar fazendo essa sustentação é só a contração da musculatura. Então a gente tem que lembrar que dependendo do organismo, ele pode ser considerado o sistema esquelético, o principal sistema da sustentação. Além disso, ele está relacionado à locomoção, né? Lembra que para a gente andar, a gente precisa mover músculo que move osso. Então os nossos músculos estão ligados, os músculos estriados esqueléticos, estão ligados aos ossos por meio de tendões. E esses tendões, né, quando você contrai o músculo, ele puxa o tendão junto, puxa o osso. E é assim que a gente gera movimento. Forma. Gente, então, né, para quem tem aquela musculatura trincada, dá para entender isso melhor. É o que forma o nosso corpo. Aqui tem bastante tela subcutânea formando o corpo. E além disso, essas células são produtoras de calor, então ajudam aí na manutenção da temperatura corporal. Para conseguir fazer isso, os nossos músculos, eles contêm células, chamadas de fibras musculares ou de miócitos. E os miócitos são células com capacidade de contração. Por que essa célula consegue contrair? Ela consegue contrair porque ela possui sarcômeros, que são as unidades de contração. E você tem que entender como que funciona um sarcômero. Então aqui, eu tentei desenhar para vocês a estrutura de um sarcômero. Em preto, eu estou representando as linhas Es, em verde, as miofibrilas de actina e em laranja, as miofibrilas de miosina. A actina é a mais fininha, a miosina é um pouquinho mais grossa. Gente, o que acontece? Aqui eu tenho um sarcômero relaxado. Você percebe que as fibras de actina, as fibras de miosina e a linha Z continuam do mesmo tamanho. Qual que é a diferença? Eles aproximaram. Então vamos imaginar, eu não tenho 3 braços para fazer, mas vamos imaginar que esse braço meu fosse uma fibra de miosina, a laranjinha que a gente tem aqui, e esse aqui fosse uma de actina. Então, na contração, eles vão aproximar e no relaxamento eles se separam. Não muda o tamanho da fibra. Paula, mas como que aproxima? Aproxima porque a miosina, ela tem uma cabeça móvel, a tropomiosina. E o que a tropomiosina faz? Gruda e puxa, gruda e puxa, gruda e puxa, gruda e puxa. Como que ela relaxa? Gruda e afasta, gruda e afasta, gruda e afasta. E com isso a gente tem as fibras deslizando umas sobre as outras, que é o que vai fazer o sarcômero ficar de um tamanho menor. O sarcômero de todas as células encurtando junto, eu tenho a contração do músculo como um todo. Todos eles relaxando juntos, eu tenho o relaxamento do músculo como um todo, certo? Então, o que faz o músculo relaxar ou contrair? O deslizamento entre as fibras de actina e miosina. Nunca alteração de tamanho delas. Guarda bem isso, tá? E aí, a gente tem que saber que as nossas fibras, né, os músculos estriados esqueléticos, eles têm um tônus muscular. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Por mais que você esteja relaxado, parte dos seus músculos está sempre numa leve contração, porque é o que mantém você na forma que você tem que ficar. Você já deve ter reparado quando acontece a atonia muscular, ou seja, quando a gente perde esse tônus muscular, quando você entra num sono profundo. Então a pessoa tá lá dormindo no sofá, e aí ela tá lá deitadinha assim, sentadinha assim, e aí daqui a pouco o pescoço pende, perdeu o tônus muscular. Tirando esse momento, você tá sempre com esse tônus ativo, é o que te mantém na posição adequada. Mas Paula, você fica falando músculo estriado esquelético, o que é isso? Depois eu explico aqui a parte de baixo que é sobre o estriado esquelético. A gente tem que saber diferenciar os 3 tipos de músculos. Deixa eu sair da frente para quem quiser dar um pause e copiar. Então a gente tem que os músculos podem ser estriados esqueléticos, estriado cardíaco ou liso. O que seria o estriado e o não estriado, né? Que no caso o não estriado é o liso. Quando eu olho a fibra no microscópio de luz, eu enxergo risquinhos, estriações, ou eu não enxergo, tá? Então, nos 2 primeiros eu enxergo, no último eu não enxergo. Paula, quer dizer que o músculo liso não tem sarcômero? Eu nunca disse isso. Ele tem sarcômero, eu não enxergo as estriações.
O que são as estriações? Conjuntos de linhas Es, tá? Então, a gente não consegue observar isso no músculo liso, mas os sarcômeros estão lá da mesma forma. Para a gente passar para o português claro, é mais fácil dar exemplo. Então, quando eu falo em músculo estriado esquelético, eu estou falando de qualquer músculo que esteja ligado ao seu esqueleto. Bíceps, tríceps, quadríceps, reto do abdômen, oblíquo, e aquele monte de nome de músculo que vocês não precisam saber agora. Gente, coloquei aqui de exemplo o bíceps. Se ele é estriado, sim, ele tem estrias. As outras perguntas eu gosto até de preencher essa tabela com vocês, é que aqui, infelizmente, eu não consigo ter esse feedback para ir fazendo. Mas pensa comigo, seu bíceps, ele é um músculo de contração voluntária ou involuntário? Voluntário. E ele faz essa contração de forma rápida ou de forma lenta? Rápido. E aí, uma particularidade que esse não tem muito como a gente deduzir, é que são células que possuem vários núcleos, tá? Então, um miócito de músculo estriado esquelético, quando observado na microscopia, a gente vai enxergar que ele tem vários núcleos, porque essas células, quando se dividem, lá em telófase não fazem a citocinese, então não tem membrana plasmática entre elas, acaba ficando uma célula cheia de núcleo, certo? Os músculos estriados esqueléticos, eles agem em pares antagônicos. Como assim? Porque a contração do músculo é muito rápida, mas o relaxamento é lento. Então, no nosso corpo, a gente tem sempre o parzinho. Na verdade, eu contraio o bíceps e eu contraio o tríceps. Eu contraio o bíceps e eu contraio o tríceps. Você não está trabalhando o relaxamento. Claro que ele ocorre, né? Quando eu contraio o tríceps, eu puxo o bíceps e obrigo ele a relaxar. Mas assim, o movimento é mais rápido do que se fosse movimento só de relaxamento. A contração do par antagônico puxa e faz esse relaxamento acontecer mais rápido. Gente, estriado cardíaco. Só tem um exemplo, né? Estamos falando do coração, ou aqui eu marquei miocárdio, que é o nome da musculatura do coração. E aí a gente tem que se ele é estriado, sim, ele apresenta estrias. Voluntário ou involuntário? Involuntário. Rápido ou lento? Pensa quando você toma um susto. Super rápido. E ele possui um ou dois núcleos dentro de cada célula. Gente, quando eu falo do músculo estriado cardíaco, eu preciso saber que quando eu observo ele em microscopia óptica, a gente enxerga uns riscos escuros entre as estriações, que são chamados de discos intercalares. Opa, tá aqui no final, chegava no começo. E aí, para que serve isso? Gente, o músculo cardíaco é um músculo que sempre tem que estar batendo de forma adequada, então ele precisa de uma inervação perfeita e ele não pode fadigar, tá? Então esse disco intercalar é uma inervação extra para esse músculo. Ai, Paula, por que os meus músculos estriados esqueléticos podem fadigar? Não é um problema tão sério, né? Como o seu coraçãozinho parar. Então, esse suporte extra, vamos dizer assim, existe só no estriado cardíaco. As outras musculaturas não possuem. E o liso? Quem que é a musculatura lisa? Por exemplo, todo o seu sistema digestório, seu sistema respiratório, tá? Então são músculos que contraem independente da nossa vontade. Lembra que a gente já estudou várias vezes, né? Que quando, por exemplo, eu tusso ou quando eu tenho troca de muco aqui da laringe, né? Faringe, chegando aqui no esôfago, eu não sinto. Por que eu não sinto? Porque você musculatura lisa. A musculatura lisa contrai sozinha. Você tá tendo um movimento peristáltico do seu tubo digestório inteiro, 100% aí do tempo, e você não tá comandando nem sentindo isso, tá? Justamente porque a musculatura é lisa. Se ela é lisa, ela não tem estrias. É involuntária e é lenta. Imagina se o intestino fosse rápido igual ao teu coração. E aí a gente tem que são células normais, células com um núcleo em cada célula. A gente tem bastante exercício que pede essa diferenciação, é legal saber essa tabelinha aqui, ok? E aí a gente precisa saber de duas características do músculo estriado esquelético. A gente precisa falar um pouquinho sobre a fadiga muscular e sobre os dois tipos de fibras. Eu devia ter escrito isso aqui para ficar mais em cima, né? Desculpa, mas quem estiver querendo copiar e quiser dar um pause no vídeo ou um print, este é o momento. E aí, gente, o que acontece? Vamos começar falando da fadiga muscular. A fadiga muscular é muito confundida com a cãibra. A cãibra é aquilo que acontece quando você está, por exemplo, dormindo, e aí a musculatura contrai e não solta. E aí, como ela ficou contraída, isso causa dor, tá? E aí você acorda com a cãibra. Aqui, aí você precisa conseguir relaxar o músculo.
Aqui, quando eu falo da fadiga, o que é isso? Você que passou a quarentena inteira deitado no sofá, resolve virar atleta do dia pra noite. E aí, a hora que você resolve virar atleta do dia pra noite, você vai na academia e vai querer correr uma maratona, fazer 42 quilômetros na esteira. Gente, você tá lá correndo, feliz e contente. Nossa, você não aguenta mais, né? Já passou, porque a esteira, ela faz um buraco no tempo aí. Já faz 3 dias que você tá lá correndo, você olha, passou 5 minutos, você correu 1 quilômetro. Falta 41. E aí você vai cansando, você vai cansando. E aí o que está acontecendo? Seu músculo, para conseguir estar fazendo essa contração, ele precisa de energia. Para gerar energia, ele precisa fazer respiração celular. Para fazer respiração celular, ele precisa de 2 coisas, glicose e oxigênio. Então, o que seu corpo faz? Aumenta a frequência respiratória para aumentar o aporte de oxigênio para o organismo e, além disso, aumenta a frequência cardíaca, que é para levar esse oxigênio mais rápido para o músculo. Então, você já está ofegante com o coração batendo mais rápido, né? Coração acelerado. E isso está levando oxigênio para o músculo fazer a respiração. Só que você está lá no pique e você não é atleta. Por que eu digo que você não é atleta? Porque o atleta ele tem uma maior irrigação na musculatura. Mas você não é. E aí o que acontece? Mesmo com a frequência cardíaca e respiratória aumentada, está faltando oxigênio para o músculo. A hora que falta oxigênio para o músculo desespera, porque ele precisa de energia e ele não tem oxigênio. O que ele vai fazer? Na ausência de oxigênio, ele faz fermentação lática. Só que vamos pensar aqui um pouco comigo. A respiração celular gera mais de 30 ATPs. A fermentação lática gera 2 ATPs, ambos usando uma molécula de glicose. Se respirando, seu músculo não estava dando conta, fermentando que ele não vai conseguir. E aí o seu corpo é uma coisa maravilhosa, sensacional, e ele tem receptor para isso. Como assim, Paula? Então o seu músculo, ele tem receptor para ácido lático. E esses receptores te causam dor. Então é aquela dor que você tem durante o exercício. E aí aquilo começa a queimar, aquilo começa a doer. É o teu corpo te dizendo, cara, para! Não tem energia para isso. Ou você respeita teu corpo e para, ou você fala, não, eu consigo, eu vou lá. E aí chega o ponto que o músculo para de responder, a energia acabou e é a hora que você cai da esteira, tá? Então você passa vergonha. Então é melhor obedecer seu corpo e a hora que ele pediu para parar, para. Tá? Você, com o tempo, consegue ir aumentando isso. Mas não adianta querer no primeiro dia se matar na academia. Lembrando que o ácido lático é todo reabsorvido pelo nosso corpo e degradado em no máximo 2 horas. O que significa que a dor de fadiga muscular você tem por no máximo 2 horas. E a dor do dia seguinte? A gente escuta um monte de gente falando que a dor do dia seguinte é ácido lático. Não é. 24 horas depois você não tem mais isso. O que acontece é que como que a gente faz crescimento muscular? Eu preciso romper as fibras. Quando eu machuco as fibras, essas fibras se reconstroem. E elas se reconstroem maiores do que elas eram. Afinal, o nosso corpo entende que daquele tamanho ela não está aguentando, afinal ela foi rompida. Então ele faz ela um pouquinho maior. Gente, ninguém aumenta número de célula muscular, tá? A gente aumenta a espessura de célula muscular. E aí, como elas aumentaram, o músculo fica maior. Você vai lá pro projeto Monstrão. Gente, quanto tempo a fibra demora para se recompor? Aproximadamente 24 horas. Por isso que no dia seguinte você ainda está tendo a dor, tá? É a dor da fibra se reconstruindo. É por isso mesmo que quando você vai fazer um exercício que demanda muita força, gente, caminhada, exercício aeróbico não é o caso, tá? Você pode fazer todo dia. Mas quando você vai puxar ferro mesmo, quando você vai fazer um exercício de muita força, o que é interessante? O que geralmente o teu professor vai falar para você fazer? Você faz um dia parte superior, né, membros superiores, e num dia membros inferiores. Por quê? Porque você não deve lesionar uma fibra que ainda está se reconstruindo. Então, se eu treinar bíceps hoje, rompe um monte de fibra, e amanhã eu for treinar bíceps de novo, eu corro o risco de romper uma fibra que ainda não tinha terminado de se reconstruir. E aí eu posso ter algumas lesões na musculatura. Por isso que é interessante fazer, sei lá, braço segunda, quarta e sexta, perna terça, quinta e sábado, tá? Você dá um intervalo para a fibra conseguir se reconstruir. E aí, para finalizar o assunto, desculpa se eu falei muito rápido, tá? Qualquer dúvida eu tô à disposição. A gente tem os 2 tipos de fibras. Então, o músculo estriado esquelético, todo mundo tem das 2, tá? Mas por genética e por treino, você pode ter um número maior de fibra branca ou um número maior de fibra vermelha. O que são as fibras vermelhas? Por que elas são vermelhas?
porque elas têm grande quantidade de hemoglobina, que é feita de ferro, por isso vermelha. E aí, gente, nós temos que essas fibras vermelhas têm muita hemoglobina. Se tem muita hemoglobina e a hemoglobina gosta de oxigênio, aqui no caso é mioglobina, tá? Aí, eu acho que eu até escrevi hemo, mas o correto seria por mioglobina. E aí a gente tem que essas fibras, como precisam de muito oxigênio, a gente chama de fibras aeróbicas. Quem que vai usar o oxigênio para produzir energia? Mitocôndria. Então, elas têm muitas mitocôndrias. São fibras mais lentas, porém que aguentam longo exercício. Então, quem que tem que treinar grande quantidade desse tipo de fibra? Quem vai precisar fazer algo longo. Então, o famoso maratonista. O cara que corre 42 quilômetros precisa usar a fibra vermelha. Mas e o velocista, o cara que corre 100 metros? Ele consegue fazer isso com fibra branca, que é uma fibra mais rápida, mas que aguenta menos tempo. Por quê? Porque ela tem pouca mioglobina, por isso que ela é branca. E aí ela é anaeróbica, tem pouca mitocôndria. Se é um exercício anaeróbico, vai ter que ser ali com a energia que tem armazenada no músculo, porque não está produzindo mais energia. Então tem que ser um tiro, tem que ser algo rápido. Não dá para aguentar muito tempo. É o velocista. Tanto que se eu for ver a média de quantos metros por segundo faz um velocista e faz um maratonista, o velocista é muito mais rápido do que o maratonista. Só que o velocista não aguenta 42 quilômetros, justamente por isso. Paula, tem algum exemplo, assim, porque a gente não costuma ver a nossa carne, né, pra saber essa diferença da fibra branca da fibra vermelha? Gente, repara no frango assado. Quando a gente olha pro frango, o peito, fibra branca, a coxa, fibra vermelha. Você consegue perceber essa diferença na cor da carne mesmo, certo? Próximo vídeo, os exercícios das páginas 74 e 75. Beijo!